A assessoria vai dizer para o síndico quando ele deve e quando ele não deve se envolver. Se contratar um faxineiro, vai onerar, porque tem que fazer faxina. Se contratar o jardineiro, se contratar o eletricista, vai ter que fazer o encanador, a aí o síndico vai fazer tudo isso. É o síndico que vai fazer para reduzir a taxa de condomínio. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fez esse levantamento de que, a partir de 2020, pelo menos 25% a mais da população mundial apresentou questões de adoecimento com relação às ansiedades, depressões e o burnout. Nós estivemos numa assembleia que o síndico não podia abrir a boca. Ele abria a boca e todo mundo começava a falar junto. Mas a coisa ficou tão exagerada, foi tão... que teve lá, o pessoal saiu no tapa. Que isso? Olá, sejam bem-vindos ao podcast Síndico Nota 10, o podcast que ajuda os síndicos e os gestores do condomínio na gestão condominial. E hoje, o tema de hoje é saúde mental no convívio condominial. Olha que tema sensacional, hein? tema vai ser top aqui hoje. Muitos itens importantes a serem discutidos. Vocês, tanto quem for síndico, conselheiro, condômino, dentro do condomínio, importante acompanhar com a gente aqui até o final esse podcast, até para ter mais empatia e sensibilizar aí com o síndico, que é o representante do condomínio e que está aí para ajudar e ajuda bastante, os condôminos, o condomínio a enfrentar aí as diversidades. E para falar desse assunto aqui hoje, hoje está acompanhando aqui a doutora Ana Cristina, que é a sócia aí do Síndico Nota 10, doutora Ana Cristina, advogada, especialista em direito condominial, advogada da Souza Cita Advogados, Márcio Paranhos, jornalista, sócio do Jornal do Síndico, nosso sócio aqui também no Síndico Nota 10, e também tem um canal muito bacana, o Como Orar, está explodindo aí na área condominial. Eu sou o contador Leonardo Hoffman, sócio da Hoffman Contabilidade e Gestão Condominial, nossa especialidade na gestão condominial, na Hoffman Contabilidade e Gestão Condominial é a gestão de condomínios. A Hoffman ela é uma contabilidade registrada no CRC e também no CRA, então estamos à disposição aí para atendê-los. E hoje, nossa convidada, especialista nesse assunto, é a Beatriz de Ávila Gama Pinto, psicanalista, mais de 20 anos de experiência na área. Muito obrigado, seja bem-vindo ao podcast Síndico Nota 10. Eu agradeço pelo convite a todos vocês, a vocês que vão acompanhar ou vão assistir esse podcast depois. Obrigada. Isso aí, vamos lá para esse assunto, que é um assunto difícil, não é um assunto fácil, é um assunto complexo, pelo menos para mim, em especial, que sou contador, não tenho essa habilidade na psicologia, na psiquiatria, psicologia, psicanálise, vou contar com todos vocês aqui para ajudar nas perguntas e na condução aí do podcast. Como a gente vai falar de saúde mental no convívio condominial, antes da gente talvez avançar mais nesse ponto, eu acho que é interessante a gente esclarecer o seguinte: o que é condomínio, e o que é saúde mental? Então, doutora Ana, o que é um condomínio? Então, o condomínio que a gente vai tratar dele hoje é o que a gente chama, tecnicamente falando, o condomínio edilício. Então, na verdade, é um conjunto de unidades autônomas dentro de uma mesma edificação, Então, nada mais é que um lugar onde várias pessoas ali moram ou trabalham. Então, assim, de uma forma mais simples, o condomínio seria isso. Moram ou trabalham, até porque um condomínio ele pode ser um condomínio misto, sim, residencial ou comercial. Então, um condomínio
residencial onde as pessoas moram, condomínio comercial onde elas trabalham, e o misto é porque pode ter um conjunto de parte comercial e parte residencial. Muito embora, né, mesmo a gente falar de um condomínio residencial, que a grande maioria dos condomínios hoje é residencial, muito embora tem muitos prédios comerciais, né, mas o condomínio residencial, a gente vai inclusive falar de home office, né, aqui também. Mesmo em residência, muitas pessoas trabalham em home office, casa, né? Trabalham em casa, né? Então, isso também tem... É interessante falar também, Leonardo, que assim, dentro do condomínio, desses condomínios residencial, comercial, misto, existem assim, vários condomínios de vários portes, né? Você tem desde um condomínio aí de 4 unidades, condomínios clubes, né? Que hoje são estruturas. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de iniciar, a doutora Ana falando de um projeto de um condomínio para 60 mil pessoas. Quer dizer, então, isso envolve, já falando com a doutora Beatriz aí, né, que a gente vai trabalhar, que é muita convivência aí para a gente poder administrar, né, o síndico poder administrar. Certamente, é igual administrar um pequeno município, né? Olha só. Tem muita gente, né? E Beatriz, o que é a saúde mental? Pois então, olha, a saúde mental é uma definição que hoje em dia ela é bem plástica, né? Porque desde o evento da pandemia, né, que a própria Organização Mundial de Saúde, né, vem redefinindo isso. Porque antigamente, né, a saúde mental era, né, tratar da saúde mental era tratar do doente mental, né? Aquelas pessoas que tinham questões patológicas de saída, né? Com o advento, né, vamos pegar a pandemia como, né, um ponto de partida, um marco, né? Esse conceito ele foi, né, renovando. Então, a saúde mental passou a ser algo conectado com o bem-estar individual, né? Seria social, né, emocional e pessoal, cobrindo tudo, não só uma coisa, né, da mente psíquica. Isso é um enriquecimento muito grande, porque a gente vê, então, que todo o entorno ele participa dessa construção da saúde mental. Daí onde entra a questão condominial, não só, né, mas os próprios convívios, as relações interpessoais entre as pessoas, a comunicação, que é um grande problema hoje em dia. A gente vê isso, né? Então, uma saúde mental, né, ela se caracteriza por esse conjunto desse bem-estar, onde a pessoa, mesmo vivenciando situações de estresse que são inerentes ao ser humano, né, cansaço, desapontamento, né, tristeza por perdas, né, dificuldades, a pessoa, quando ela está dentro de uma saúde mental, ela consegue lidar com isso. As habilidades dessa pessoa não vão embora, né? Ela vai e volta, ela consegue, né, voltar a fazer as coisas e ter prazer nas coisas que habitualmente ela tem, né? Fugindo disso, quando a coisa foge, a pessoa vai perdendo as habilidades, né, já vai constituindo, né, um adoecimento mental. Uhum. Isso dá para a gente entender, então, interpretar, que o conjunto ele é bem amplo, né? A gente falou que é bem elástico. Todas as questões da vida da pessoa, das relações interpessoais, de onde ela mora, do ambiente, né, das suas experiências de vida, né, do que ela está passando naquele momento, das interações, né, da sua própria qualidade de saúde física. Né? Tudo isso vai interferir na saúde mental da pessoa. Com certeza. E a outra coisa muito importante que você falou é que percebe, hoje está nitidamente, né, nitidamente claro, que saúde física é totalmente dependente de saúde mental. Né? Não dá para separar mais as coisas. Por isso que todo esse entorno que você falou, né, é fundamental para a gente falar do que é, né, uma saúde mental, né? Uma pessoa que está em condições, né, apta a ser feliz, a produzir, né? Não, agora, doutora Beatriz, por que a pandemia foi um marco, então,
nessa mudança, né, essa mudança de ver a saúde mental, né, da coletividade, né, em que ela atuou, né, para ter uma nova postura de ver o indivíduo dentro do coletivo ali. Ainda dentro desse ponto, dá para responder na mesma pergunta, né? Após a pandemia, que foi mais intensa ali em 2020 e 2021, as pessoas ficaram psicologicamente mais doentes, né? Isso. Por que foi esse marco? E é verdade? Elas ficaram psicologicamente mais doentes? E por quê? Sim, é um marco, sim. A própria, né, Organização Mundial de Saúde, ela fez esse levantamento de que, né, a partir de 2020, né, pelo menos 25% a mais da população mundial apresentou questões de adoecimento com relação às ansiedades, depressões e o burnout, né? Mas pegando a sua pergunta, Márcio, né, que a pandemia ela foi um marco, né, na existência humana até então. Porque até então o homem era um ser sociável, que fazia as coisas, né, normalmente dentro da vontade. Já existia uma estrutura totalmente montada, né? E bruscamente houve um corte. Esse corte ele foi da noite para o dia, as pessoas foram impedidas, né, de viverem a vida que conheciam, né? De ir para o trabalho, de socializar com os amigos, com a família, né? Então foram confinados a um espaço muito pequeno, que é o espaço da casa. Então essa quebra ela já gerou, né, um processo psicológico, né? Pensa bem, de repente eu tenho que ficar restrita, não posso fazer o que eu estou acostumada a fazer, ir na minha ginástica, visitar meus parentes e amigos, né? Ter a minha rotina de levantar e ir ao trabalho, levar meus meninos na escola. As crianças não tinham escola, né? Então as pessoas tiveram que abruptamente e rapidamente, né? Não vou nem falar adaptar, porque adaptar até implica num tempinho, né? Elas foram forçadas a aceitar uma nova realidade, né? Quer dizer, deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Nossa, mais do que um nó, muitos nós. Né? Uma trança, né? Foi. E isso foi assim, né, um momento decisivo na nossa civilização. Porque, a partir daí, muitas coisas mudaram, inclusive na área do digital, né? Como que as coisas foram voltando para o remoto. Né, o que aconteceu é que as pessoas ficaram, né, trancadas, confinadas em suas residências, e tudo teve que acontecer no mesmo lugar, né? E esse confinamento ele aproveitou, né, a tecnologia já existente, só que, né, utilizando de uma forma muito mais intensa o trabalho remoto, né? As pessoas passaram, né, a usar os seus computadores, os seus celulares e tudo mais. Tanto é que de lá para cá a gente percebe como que a inteligência artificial está muito mais presente no nosso dia a dia. E nós estamos falando de um espaço de tempo muito pequeno. Vejam bem, né, como que mudou. A gente percebe quando você vai nos lugares, ou em qualquer lugar, até numa mesa de um restaurante, as pessoas estão se comunicando, está todo mundo no seu celular, né? Ou seja, isso mudou radicalmente a relação interpessoal com o outro e certamente consigo mesmo, né? E isso é uma questão que já é, para mim, no meu ponto de vista, um adoecimento, né? Nós estamos ainda adentrando esse período. Como é que vão ser as coisas, eu não sei. Mas disso surgiu o quê? Né? Nessa quebra brusca, né, da mudança de hábitos, muitas pessoas ficaram inseguras, com medo, né? Afinal de contas, tem a sobrevivência. Então, isso depois... Né? Entre outras, né? Mas a sobrevivência foi uma questão muito séria, que as pessoas não podiam mais produzir, né, o próprio ganho material. Então, apareceram, né, coisas que sempre existiram, como ansiedade, né, angústia, depressão, tristeza. Esses quadros passaram, né, a uma intensidade muito grande, o que foi passando a um adoecimento psíquico. Deixou de ser aquela coisa que é inerente, né? A ansiedade é uma coisa inerente ao ser humano.
E até, né, é importante para a autossobrevivência. Que a gente já tem naturalmente, né? Exatamente, né? A tristeza também. A gente, né, vive coisas na vida que faz você naturalmente ficar triste, né? Uma decepção, uma perda, uma separação e por aí vai, né? As pessoas ficaram, né, depois desse processo aí, né, colocando esse marco aí da pandemia, né, e vindo até agora, você acha que as pessoas ficaram mais individualistas, mais fechadas para dentro de si mesmo, ou menos abertas a discutir ou a conversar com o outro, mesmo pessoas, mesmo que sejam próximas? Acho sim, com certeza, né? E a própria tecnologia do celular e do espaço social, né, contribuiu e contribui muito para isso, né? As pessoas, por mais próximas que elas estejam, elas se relacionam, né, através, né, de celulares, né? Certamente, isso trouxe essa modificação profunda. Uhum. No condomínio ali, que a gente fala, imaginando o condomínio, né? O condomínio, então, é um local onde tem várias pessoas, cada um tem a sua unidade. Vou falar do condomínio residencial, né? É, mais fácil. Condomínio residencial ali. Onde as pessoas convivem mais próximos ali, áreas de lazer, né? Áreas, salão de festa, espaço gourmet, parquinho, piscina. Então, naturalmente, é um ambiente de convivência. Então, você tem cada pessoa, cada condômino, cada proprietário tem a sua unidade individual e cada um está ali com a sua família, mas nós temos ali também nesse ambiente, né, tem condomínio que não propicia isso, né? Que acaba, talvez a maioria não propicia, não tem essa válvula de escape de lazer ou convivência. Mas vários condomínios, né, hoje têm essa área uma necessidade, né? de lazer, essa convivência interna. Essa questão, né, muito embora, até depois mesmo aí da pandemia, né, você vê que foi intensificado, né, teve essa intensificação dessa relação, desses relacionamentos internos no condomínio de forma a aproximar ou não? Não necessariamente. Esse convívio, se teve essa aproximação entre os condôminos internos. Na verdade, ainda assim, por mais que tenham essas áreas de lazer, esse movimento que aconteceu separou, perdi a palavra aqui, mas não aproximou, distanciou ainda mais as pessoas naquele relacionamento, né, verdadeiro, eu digo assim... dos vizinhos, né, que você está falando. Exato. Né? Não aproximou, mas sim separou, afastou dos relacionamentos verdadeiros, né, no condomínio, gerando talvez até mais conflito interno. Você entendeu? Sim, sim. Porque até... Porque em tese parece assim, que isso, a pandemia, você ficou em casa, todo mundo próximo. Aí num condomínio você tem várias áreas de lazer, que depois ele foi aberto, até antes mesmo, né, de liberar um convívio geral, o pessoal está mais... Isso não deveria aproximar, mas ao que me parece que percebo que não, que na verdade isso afastou ainda mais as pessoas, e as pessoas ficaram ainda mais no seu mundo. Né? Só contextualizando o que você está falando, né, antes da Beatriz responder, nesses condomínios a gente tem percebido, né, dentro da assessoria jurídica que a gente presta lá no escritório, os vizinhos não se conhecerem. Os vizinhos não se conhecerem. Então, assim, a pessoa do apartamento ao lado do meu e dificilmente se encontram. Né? Até por causa dessa rotina que a Beatriz falou, todo mundo sai para o trabalho, vai para a escola, vai para uma academia, vai fazer as suas atividades diárias. Né? Então, por causa dessa rotina diária, esse contato ele sempre foi, né, dentro daquilo que a gente conhece, muito pequeno. Então, com a pandemia, Beatriz, você acha que, né, com toda essa abordagem que você acabou de fazer, com a pandemia, você acha que esse relacionamento entre os vizinhos estreitou ou distanciou ainda mais? Qual que é a sua opinião? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou pegar o gancho com a
pergunta que se me fez anteriormente. E na hora que eu fui responder, na verdade, me deu um branco. A questão de como que cada um foi afetado por esse distanciamento, né? Se a pessoa ficou mais, né, para dentro de si, com certeza, porque foram daí que apareceram talvez o adoecimento, né, que seria a ansiedade, que já é patológica, né, a depressão patológica, né, e o próprio burnout. Porque, olha só, a pessoa vai ficando ansiosa pela mudança brusca, né, do padrão de vida, de tudo que antes era de um jeito e não é mais. A rotina ela foi jogada fora. Então, essa pessoa vai buscar recurso em algo, né? A primeira coisa que nós temos são os nossos pensamentos, né? A gente busca em nós mesmos, né, essa saída. Mas aí tem o perfil de cada um. Tem aquela pessoa que começa a ficar muito focada no futuro, né? Não, mas como é que vai ser amanhã esse problema aqui? E vai num rompante de uns pensamentos muito pesados, irracionais até. Então, projeta uma realidade muito difícil, né? E isso que traz limitações reais no comportamento da pessoa. E vai fazer ela ficar também mais irritadiça, vai mudar os hábitos alimentares, o convívio pessoal com o outro, vai ser afetado em todos, né, os setores. Ou vai ficar, a partir daí, pode gerar um quadro mais depressivo, onde a pessoa vai se sentir com a autoestima muito baixa, né? Muito incapaz das coisas, responsável, né? Vai dar uma tristeza muito profunda. E todos esses quadros que eu estou falando, é importante assim, né, acentuar que eu estou falando que é uma patologia porque a pessoa perde a capacidade, a habilidade de lidar com as situações da vida real, cotidiana, como elas davam conta antes. Então, a gente vê que aí tem um adoecimento. E é claro que afeta as relações interpessoais, né? A pessoa que está num quadro mais depressivo vai querendo ficar mais isolada, né? Descuida de si, né? Se retira do ambiente, né? E se fecha, e às vezes tem pensamentos até, né, mais perigosos sobre a própria existência. E você, então, retomando, você acha, então, que, dada essa, né, toda essa circunstância que você acabou de falar, se o relacionamento, né, entre os vizinhos já era ruim, com a pandemia, então, com certeza piorou, né? Sim, é isso mesmo. Quando você falou, né, os relacionamentos eles podem até continuar. O que vai mudar é a qualidade do relacionamento, a qualidade com a qual eu vou me relacionar com o outro e o outro comigo, porque eu já estou conflituosa dentro de mim, né, com essas questões que estão, né, vindo à tona, né, na minha pessoa, no meu mundo psíquico. Então, isso vai me afetar como que eu vou relacionar com o outro. Eu vou ter, talvez, menos tolerância, não vou escutar, né? Vou ficar impaciente, vou ter rompante de raiva ou de choro, né? Dando assim, exemplos bem simples, né? Isso vai acontecer. Então, querendo ou não, a qualidade desses encontros vão ficando, né, deteriorando e podem gerar, já geram conflitos, vão gerar conflitos maiores, né? O que vai, né, impactar cada vez mais, que não é só um apartamento, uma pessoa, isso é uma coisa meio geral, né? Porque eu vou, né, tendo um conflito com você, de repente você também vai ficar exausta, cansada, decepcionada, aborrecida, e vai com o outro, vai na família, isso vai, né, crescendo, num crescendo muito grande, né? E vai acabar derramando na pessoa do síndico. Né? É isso verdade, mesmo. Verdade. Eu vou até antecipar uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, falando do síndico, por exemplo, né? O síndico nesse contexto, né? O síndico nesse contexto desses relacionamentos. Tá? Então, imagina um síndico que ele é morador do condomínio, ou seja, ele é vizinho também, é morador, é proprietário, tem o convívio ali, né? Ele dentro... Eu sei que não tem uma regra de bolo, cada situação, cada condomínio, cada, né, pessoa vai ser de uma forma, mas você vê que nesse mundo turbulento e nesses vários problemas
que cada um tem individualmente, né? Inclusive ele, né? Ou não, inclusive o próprio síndico, que tem ali os seus problemas para serem resolvidos, e também tem que lidar ali também com os problemas da própria comunidade condominial e da propriedade, né? Também ali para serem resolvidos. Você vê que o síndico, esse síndico, né, nesse perfil, uma postura mais... O que seria uma... Eu sei que talvez uma resposta difícil, mas vamos perguntar para a gente discutir. O síndico ali, ele deveria, ou seria mais prudente, ele ter uma postura mais profissional em prol da execução do que ele precisa estar fazendo e ter um distanciamento um pouco emocional ou um distanciamento relacional com cada um ali no condomínio, porque a gente sabe que, por vezes, isso gera também conflito, e aí nessa postura eles adotariam uma postura meio que imparcial e uma postura profissional, fazer o que tem que fazer, né, tal, sem privilégio ou sem um envolvimento tão emocional, ou daria para também se fazer isso e ser aquele síndico amigão de todo mundo, relacional e que está relacionando com todos e é amigo da galera. O que você pensa? Eu acho que essa é uma... difícil, hein? Mas assim, a gente já sabe que existe uma separação que é muito boa quando não é na questão do síndico, porque, igual você falou, o síndico morando ali, ele já não é só mais síndico, né? Existe sempre uma camaradagem, né? Uma relação que é mais social, às vezes tem amigos também, não é difícil. E isso por si já gera um conflito, né? Porque a gente sabe que o ideal, né, em situações dessa, é não misturar o institucional com o familiar, né? Quando você mistura as coisas, né, não dá certo, né? Então, assim, e o síndico está nesse lugar do meio, né? É complicado. É lógico que vai gerar, né, um conflito para ele, que ele vai ter que sair, às vezes, de um lugar de um amigo para entrar no lugar, né, do que o síndico tem que fazer, né, da responsabilidade dele enquanto síndico. O outro não vai entender, né? O amigo quer uma solução de amigo, né? Vem cá, né? E não vai ser assim. E é bom que não seja. É importantíssimo que o síndico saiba, né, criar limites e ficar no lugar dele de síndico, como profissional, né? Aí é que está. Isso é importante, que esse indivíduo tenha essa capacidade, né, de entender assim, até onde ele vai, né, onde ele não pode ultrapassar, para justamente não colocar em risco a própria saúde dele, né? Porque senão ele vai ser demandado em várias áreas, chegar num ponto que ele vai ser o psicólogo do condomínio. Vai querer resolver tudo, né? Questão né, de casal, tudo, de filhos, é uma questão. Mas isso aí, então, é uma coisa fundamental, que eu não sei se existe um curso para síndico, né, uma preparação para síndico, né? Mas é uma coisa que tem que ser pensada, assim, porque senão ele vai chegar na onde? O famoso burnout, né? A sua abordagem, no caso, é do síndico orgânico, né? O síndico orgânico. É aquele que é morador, né? Então, dentro, né, desse viés aí do síndico, a gente acompanhou de uma forma muito contundente o que a Beatriz acabou de falar. As pessoas misturarem, né, a amizade que ela tem com aquela pessoa e ela, quando está, né, demandando daquela pessoa que é amiga, o síndico, né? Então, acha que aquele síndico, sendo amigo dele, tem que sempre dar um jeitinho. Algum privilégio, né? Ou algum privilégio. E quando não é atendido dentro daquilo que ele espera, vira, inclusive, inimigo. Exato. Né? Nós acompanhamos situações como essa, né? Do síndico, né, ter um ciclo de amizades muito grande, né, dentro do condomínio, um relacionamento muito bacana, e por causa dessas demandas esdrúxulas, inclusive, né, voltando a falar aí da pandemia, de ficarem inimigos,
inimigos, eram amigos de, assim, de frequentar a casa um do outro e se tornarem inimigos, principalmente por causa da pandemia, porque na época da pandemia, você falou aí desses condomínios que têm muitas áreas de lazer, né? Então, tem piscina, tem churrasqueira, tem quadra. Nessa pandemia maluca, né? Todo mundo enclausurado dentro de casa, todos os condomínios proibiram o uso dessas áreas de lazer, né? E aí aquele morador chega perto do síndico, não, mas é aniversário do meu menino, libera lá o salão de festa, vai ser pouca gente. E, né? Inclusive a gente orientando, não libera, porque não pode, que a gente está... Se liberar para uma pessoa, libera para todos. E a né? gente... Ou está liberado ou não está liberado. Regra é regra, né? Exatamente. Então, assim, a gente, inclusive, orientando para que não se liberasse, né? Até porque existiam, né, regras municipais aí que estavam impondo, né, o distanciamento e tudo mais. Como que você controla, né, as pessoas dentro de um salão de festa? E aí o síndico não liberar nem a quadra. E o pessoal que tem criança, né, querendo que liberasse a quadra, pelo menos para as crianças brincarem. Mas foi, assim, um inferno na cabeça desse síndico. E não só desse, mas muitos outros que a gente teve, né? Contato e conhecimento também, né? Então, nesse contexto que também reforça e começa a surgir o síndico o síndico profissional, né? A figura do síndico profissional. Exatamente. Para justamente tentar ter uma desassociação entre o amigo, o morador, vizinho, do profissional, do síndico, que tem que executar, tem que fazer o que precisa ser feito e cumprir as regras, né? Porque é difícil, né? O síndico, se ele é um morador também, né? Ele também é vizinho. Então, ele tem esse momento que ele é vizinho, é o colega, é o amigo, né? Isso tudo bem, mas se as pessoas, que não é só o síndico, né? É o demandante também, né? Tem que ter essa famosa empatia, né? Que entrar lá no mundo mental do síndico e ver que para ele isso não dá para ser, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você falou a questão do síndico saber separar a sua vida pessoal dos afazeres, né? Ele, como a gente estava falando aqui do síndico morador, né? Sim. Do que ele tem que fazer como síndico, Sim. né? Mas também tanto ele tem que explicar, fazer as outras pessoas entenderem isso também, sim. né? Como as próprias pessoas, vamos colocar aí os condôminos, os moradores do condomínio, entenderem que, assim, ele está num papel ali, né, de síndico que tem que cumprir determinadas regras, sim, né, e que as pessoas têm que obedecer determinadas regras. Exatamente. E parece que, assim, a gente está vivendo um período, um tempo, onde as pessoas não podem receber um não. nossa. Né? E até, né, uns não receberem o não, Sim. e outros com dificuldade de falar não. Sim, com certeza. Né? Então, muito interessante. como é que isso. fica a cabeça de uma pessoa que está nesse papel e tem que lidar com isso ali numa comunidade dessa, Beatriz? Fica dançada, né? Vamos usar esse termo lá dos anos 80, fica muito pesada, né? É daí que vem a tal da famosa exaustão. Isso já cria um desgaste, né? Um desgaste de energia psíquica e física também, né? Tanto que a pessoa, o indivíduo, ele vai sofrer um empobrecimento mental, né? E também físico e social, porque ele vai ficar, como que eu vou relacionar com você? Ele vai ficar confuso, né? Ele pode até manter o lugar dele, né, de síndico, mas não ter esse retorno, né, do condômino. E, né, o condômino pode ficar agressivo, ainda mais que está todo mundo também com os nervos à flor da pele, dada, né, as condições geradas pela pandemia, né? Então, está todo mundo no mesmo barco, né? E o síndico é o capitão. Né? É uma situação assim, dada, né, a complexidade, né, e a abruptalidade dos acontecimentos, né, eu imagino que, por mais bem preparado que esse síndico, né, estivesse, essa situação é muito nova.
É né? verdade. Então, ele tem que buscar um amparo. Inclusive, talvez esse amparo possa ser feito de uma forma que seja estendido, né, aos condôminos. Né? Eu não sei, assim, não sou muito bem inteirada dessa área, né, do síndico nos condomínios, o que tem que ser feito. Mas a gente estava até falando aqui antes que, para o síndico, seria ideal que houvesse um apoio, até um apoio psicológico, que existe em outras áreas, né? Já que o burnout, que é essa exaustão por essa demanda profissional, é uma coisa muito comum hoje em dia, né? E estão olhando para isso, criar esse grupo de apoio para síndicos, né? São encontros que, às vezes, é uma terapia, mas pode ser uma terapia que não é só, né, pelo desabafo através da palavra, mas pode ser mais artística. Não sei, existem várias formas de lidar com isso. O importante é dar esse apoio para o síndico e fazer ele também entender que ele não tem que resolver tudo. Isso é. Percebe que ele tem os limites dele e que tudo bem ele se sentir à vontade para dizer os nãos, que está fora da função, né? Eu acho até muito importante, uma vez eu fui no encontro de condôminos, e eu percebi, inclusive eu, que a maior parte das pessoas não tem conhecimento do documento lá, como é que chama? Das regras. Da convenção de condomínio. A maior parte dos condôminos não sabe o que é isso. Então, não sabe as obrigações deles também. Né? Eles querem cobrar do outro. E isso não é só na convivência condominial, não, é na vida mesmo. Né? Nós agimos assim uns com os outros e também funcionam conosco assim. Então, é importante para todos nós construirmos, né, assim, essa capacidade de dizer não. Né? Até um ponto onde eu vejo que isso para mim é desconfortável, não sinto bem, né? Ou não é a sua atribuição, né? Tem muitas situações que não está na atribuição do síndico resolver. Sim. E as pessoas, de uma forma geral, acham que tudo o síndico tudo tem que acontece no condomínio é o síndico que tem que resolver. Então, você tem, por exemplo, às vezes um conflito entre dois vizinhos. Né? Um conflito ali natural entre dois vizinhos. Eles são adultos, a relação individual é dos dois, os dois têm que se resolver. Não necessariamente o síndico tem que se envolver nisso, exceto quando aí talvez esteja extrapolando algo para uma área comum ou descumprindo regras condominiais, né? Regras ali condominiais, mas em determinadas circunstâncias, inclusive às vezes dentro da própria família, né? Alguma coisa que envolve lá marido, mulher, filho, tal, coisas que estão acontecendo dentro da própria casa. Muito menos é obrigação do síndico se envolver, e ele envolver até um risco até para ele, né? Então, complexo. Aproveitando o que você está falando, a importância da assessoria jurídica nesse ponto é fundamental, né? Porque a assessoria vai dizer para o síndico quando ele deve e quando ele não deve se envolver. Inclusive, tem algumas convenções que falam lá, né, que o síndico, por meio suassórios, ainda tem, né, uma palavra sofisticada, suassórios, tentar dirimir, né, os conflitos entre os condôminos. Veja bem uma coisa dessa. Né? Não tem como ele, pelos meios suassórios, resolver problemas interpessoais. Não tem como, não. Para quem está nos ouvindo agora, o que significa essa define, palavra bonita? Então, seria um meio político, né? Uma maneira técnica, amigável, diplomático, aquela pessoa que, tipo assim, né? Tentar apaziguar, resolver o vamos resolver aqui, gente, né? Vamos tentar resolver o problema aqui de maneira mais amigável e tal. Mas imagina, a convenção ela fala isso, né? Nem tudo que está na convenção, às vezes, tem amparo legal. Um caso desse, por exemplo, né? O síndico ele não pode, ele tem que fazer uma boa administração e buscar a paz social dentro do condomínio, isso é evidente. Mas ele não tem que suportar todos os problemas que acontecem dentro do condomínio, como a Beatriz falou, porque ele também tem os limites dele, ele também tem as dificuldades dele. Porque antes dele ser síndico, ele é uma pessoa que ali dentro tem conflitos, tem problemas, tem várias coisas ali que
que faz aquela pessoa ser ela é. Também é um condômino, né? Né? Às vezes é condômino, às vezes é morador, né? Porque a gente sabe que o síndico também pode ser um locatário, por exemplo, né? Mas agora imagina, não tem, então diversas vezes no escritório, nos clientes que a gente dá assessoria, nós falamos com o síndico, isso aí não é problema seu. Ela fala, o pessoal está aqui me cobrando, está querendo. Vamos fazer um comunicado. Porque está me incomodando aqui, falando que o vizinho está perturbando, está isso, está aquilo. Fala, vamos fazer um comunicado, pedir, então, que aquela pessoa, né, melhore o comportamento, igual andar de salto, deixar coisas cair no chão e faz barulho no apartamento de baixo, né? As pessoas estão com o nervo à flor da pele, não pode ouvir nada. E querendo ou não, o condomínio, como você, né, me perguntou no início, é um lugar onde tem um pool de pessoas coabitando. Então, quando eu me disponho a morar em condomínio, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter um nível de tolerância. Eu tenho que ter um nível de tolerância. Não, além dos próprios direitos e deveres, a pessoa tem que ser tolerante com questões que também sejam possíveis ali. Sim, exatamente. Tolerar, porque acontece mesmo, né, no meio social. Né, natural, mas a gente tem visto aí as pessoas, né, a Beatriz está falando aí, como que elas mudaram o comportamento delas depois da pandemia e qualquer coisinha é motivo para criar um problema, tempestade em copo d'água. Falando nisso, então, vamos falando nisso. Então, que as pessoas, de uma forma geral, elas estão muito à flor da pele. Muito. Estouram por qualquer motivo. Interpretam, às vezes, né, a própria interpretação do que o outro fala, o que o outro está pedindo, isso é mal interpretado e estouram do nada, desnecessariamente. Não, inclusive em conversas de WhatsApp. Não porque também tem essa falha na comunicação, né? A letra fria ali do WhatsApp ou num texto. Então, assim, a pessoa interpreta do jeito que ela está sentindo, né? Essas várias circunstâncias, né, que acontecem na vida normal, né, de qualquer pessoa. Às vezes a pessoa naquele dia ela está pior, já está doente ou já está com a visão já obscura por algum problema que ela está passando, né? E situações normais que acontecem no dia a dia, né? Como diferenciar, né? O que se diferencia essas questões naturais do ser humano, né? Uma situação natural, algum problema, uma divergência, uma situação natural que aconteceu e que acontece, né? Que é do dia a dia. Que é do dia a dia ali, é do ser humano mesmo, de uma doença psíquica ou uma doença psicológica mesmo ali do indivíduo que está afetando aquele indivíduo e que passa a ser uma situação mais séria, não é uma coisa pontual, não é tal, não. Você realmente, meu filho, você está com problema, procura o psicólogo, vai no médico, vai no psiquiatra que já passou do limite aí do normal. Como você mesmo falou, é uma atitude que, né, cria uma constância. Porque é natural a gente ter uma explosão, né? Ter um pico de alguma coisa, mas de voltar ao normal e ser capaz até de reconhecer, pedir desculpas. Isso é o natural do ser humano. Quando você percebe que a pessoa ou as pessoas, né, estão, né, mantendo um comportamento assim, né, irritadiço, agressivo, retraído, né, você já vai observar. Você já observa, porque você tem que observar, porque você tem que ter uma consciência de como lidar com a pessoa também. Se a pessoa já não está mais igual ela era, você vê que ela tem uma alteração, né? E a atitude dela muda, eu tenho que, então, saber que eu vou ter que lidar com essa pessoa que está ali, né? Eu também tenho que ter essa inteligência, né? Dessa forma. Agora, a gente estava falando uma coisa que até o Márcio falou, né? Que foi a questão desse ficar muito em casa, desse não convívio social, dessa busca, né, mais do contato através, né, de aplicativos, né? Então, uma coisa que era muito básica, né, para o ser humano, que era o contato pessoal, ele desapareceu.
né? Vocês falaram aí, a gente, né, o WhatsApp é uma situação séria, né? Porque é até melhor mandar um áudio do que mandar alguma coisa escrita, porque a pessoa vai ler de acordo com, né, O seu momento, a sua De acordo interpretação. com que ela está preparada, né? exatamente, e vai, O né, meu humor daquele momento. sim, vai relacionar com a pessoa que escreveu dentro do humor dela, do entendimento dela, né? E é uma coisa que também vai levando, às vezes, para o encontro pessoal, né? Nós estamos ficando tão acostumados a relacionar por aplicativos que, quando você vai encontrar pessoalmente, às vezes é muito difícil você estar conversando com alguém e a pessoa ter uma escutativa. Né? Sim. É como se a gente estivesse desaprendendo isso. A ouvir, Ouvir, né? A ouvir, a escutar mesmo, né? A dar aquela Dá atenção. atenção para né? quem está falando. Então, isso já vai gerando, né, desencontro, a comunicação que não comunica. Né? E isso está ficando muito comum e gera um tumulto. E sem contar que o mundo, né, também está vivendo momentos, né, culturais e políticas muito novas, onde coisas muito novas estão surgindo, coisas que antigamente não existiam. Né? Esse é um assunto delicado, né? Mas, né, o politicamente correto começou com o politicamente correto. Né? Então, muitas coisas não podem mais serem ditas, e quando ditas, às vezes são mal interpretadas. Né? E isso também vai tirando, né, da pessoa aquela espontaneidade. Uhum. Isso é uma outra coisa que acontece. É, né? Então, às vezes, a pessoa se retrai, né? Não vai socializar com medo mais, de falar as coisas. fica receosa. Exatamente. Né? Então, a comunicação, na verdade, hoje em dia é o grande problema, em todos os lugares. Né? Entre casais, entre filhos, entre condôminos, amigos, né? Profissionais com profissionais. Esse é a grande questão hoje, que eu acho que é assim, o que veio dessa pandemia, que eu acho que está mais... É o aspecto mais grave, é o que a gente chama de comunicação. E considerando que existe a comunicação adoecida, porque a pessoa está adoecida. Tá? De que forma... Não, a forma da comunicação, então, né? Porque vocês estão falando, tocou aqui no assunto do WhatsApp, eu acho interessante isso, né? Porque parece que, assim, com esses aplicativos, o e-mail, né, você acaba tendo formas de comunicação onde você distancia o encontro pessoal, né? Esse encontro. Né? Eu acho interessante, por exemplo, o pessoal criou o hábito, né, de grupos de WhatsApp, familiares, de amigos. Então, é aniversário de um. Aí todo mundo vai lá e manda uma mensagem. Parabéns, felicidades, não sei o quê. Não liga mais. Não. Não visita. O telefone não é mais telefone. Exatamente. Por exemplo, hoje é aniversário de uma sobrinha minha. Já mandei os parabéns. Eu não mando mensagem no WhatsApp. Eu vou esperar o momento para ligar para ela, porque eu acho que isso é maravilha, fundamental. Sim. Né? Parece uma coisa boba, mas são, acho que, detalhes, né? Na questão do relacionamento que faz a diferença. Com certeza. Né? Eu acredito que, assim, hoje não, porque eles já entenderam esse meu hábito aqui no grupo, que eu não mando mensagem de feliz aniversário, eu sempre ligo para todos os que estão fazendo aniversário. Né? Mas as pessoas estão fugindo desse tipo de encontro, desse tipo de relacionamento. Sim, estão desaparecendo. Isso é um motivo de adoecimento, e aí eu vou entrar com certeza também no que eu acho que é fundamental para a gente aqui, que a gente está falando para os síndicos de condomínio, né, que vivem esse processo de tensionamento, pressão. Né? Você falou, logo no início da nossa conversa, você falou do cansaço. Né? Que as pessoas... Quais são os sinais de adoecimento, né, que as pessoas têm que ficar atentos para poder falar assim, peraí... A própria pessoa que você está perguntando? A própria pessoa. Nós estamos falando do síndico. Estamos falando para os síndicos aqui. Né? Então, assim, o adoecimento do síndico. Onde que ele tem que ficar atento para falar assim, nossa, eu estou sentindo isso, eu estou percebendo isso,
eu preciso De um ficar tratamento. atento e preciso de procurar ajuda. Quais são os sinais, né? Que Sinais. ele vai perceber que ele está com um adoecimento mental, assim. É isso. É, Você com está falando todas- do próprio síndico? Do Isso. próprio síndico. É. Bom, ele vai começar a se sentir num lugar cada vez mais que não é o dele, percebe? Né? Ele vai se sentir, né, forçado. Né? Isso vai gerar uma exaustão, uma taquicardia até às vezes, né? Uma dor de cabeça. Né? Tem muitos sinais que são somáticos. Né? Quando a pessoa está, né, num estado de tensão, né, ela vai sentir dor de cabeça, dor generalizada no corpo, na nuca, diarreia, desarranjo intestinal. E ela tem que fazer essa leitura dela. Né? Esse é um negócio muito importante, porque a gente também vai perceber que é muito comum a pessoa não ter o menor contato consigo mesma. Né? A pessoa não sabe quando que ela está, né, num estado diferente, um pouco anormal para ela. E vai deixando isso progredir. Entende como uma coisa passageira ou como uma coisa do corpo, mas não consegue pensar que é uma questão, né, psíquica. O ter contato consigo mesmo é o quê? Ter contato consigo mesmo é se conhecer. Né? Você falou uma coisa muito interessante, que na questão da comunicação e do encontro humano, né? Como que um encontro humano ele é fundamental para a minha existência e para a sua. Porque a gente está falando aqui, vocês estão me dando existência e eu a vocês. E isso é fundamental, né, para o meu sentido de vida. Não sei se isso é uma coisa mais profunda. É muito né? interessante. O que me dá existência é o seu olhar, porque você confirma, né, a minha presença. E vice-versa. Né? E o que nós vivemos hoje é um total apagamento do ser humano, desses encontros humanos. Né? Não é à toa que está aí transhumanismo, essas coisas todas. Né? Você fica até pensando, gente, faz sentido. Né? Porque nós estamos, de repente, desaparecendo no que nós temos de mais bonito, né? Que é esse contato um com o outro. É o contato humano, então, um com o outro, que é. de alguma forma verdadeira, pode ser profissional, pode ser Sim. pessoal, Sim, não importa de quê, mas que tem ali aquele momento, a troca verdadeira, ela é imprescindível, né? Sim, Ela é é o que fundamental deve- porque deveria valoriza vir o próprio primeiro. ser humano, Sim. ele próprio se valoriza com contato com o outro e Exatamente. vice-versa, né? É. Antes de eu ser psicanalista, eu sou Beatriz. Né? Aham. Assim, quando eu falo Beatriz, eu sou esse ser aqui que tem necessidades humanas. Né? E elas passam pela confirmação, não de que, né, eu sou Beatriz, mas da minha existência. Né? E é muito bonito. Eu sempre penso no momento quando uma criança nasce e a mãe está amamentando. É uma foto até assim, né? Clássica, né? Da mãe amamentando e o olhar que o bebê Dos troca dois. com a mãe. Aquilo é uma comunicação assim, das mais profundas, das mais humanas que eu entendo. E nós precisamos disso. Né? Aham. É por isso que essas comunicações assim, né, por aplicativo, né, elas são muito frias. Né? Né? Você fica desalojada do seu lugar, desse encontro humano. A gente pode dizer que o principal diferencial do presente e do futuro, com esse mundo tecnológico de inteligência artificial e do contato aí muito tecnológico, que o diferencial aí para o futuro vai ser o relacionamento humano. Com Exatamente. certeza. No mundo muito tecnológico e menos humano, o diferencial vai ser o É resgatar o humano. resgatar o humano, É, ué. Né? o Porque é o que você atendimento e falou, relacionamento os humano. conflitos de hoje em dia, todos eles são de afastamento. Né? Uhum. É sempre assim, uma tribo aqui, um grupo ali, só de afastamento. E entre esses grupos também tem afastamentos lá dentro. Né? Por causa do adoecimento também, né? Do sofrimento que cada um vivencia, porque todo mundo tem um sofrimento mental. Né? E isso é um adoecimento. Ninguém está feliz consigo. Né? As pessoas não sabem qual que é o sentido da vida, na verdade, hoje. Não E sabem. você acha, então, que com esse meio de comunicação que as pessoas têm utilizado hoje,
Está, então, exacerbando o que você acabou de falar. Não Está é? exacerbando. É por isso que se fala muito em transtorno narcisista, em borderline, né? Essa questão dessa ausência desse contato humano vai fazer com que a pessoa, né, só tenha a si mesma como um modelo, né? E eu tenho que fazer tudo assim, e é um negócio assim, mais ou menos como a mim mesma, porque eu vou buscar amparo em algum lugar. Se não é em você, eu vou buscar aqui no que eles estão falando que é bom ser, o que dá valor, percebe? Ah, Né? Eu vou pegar tudo pronto, eu não vou experienciar nada. Uhum. e nessas redes sociais a gente está vendo isso demais, né? Totalmente. Aqueles modelos que todo mundo quer seguir, né? Porque acha que aquele lá que é o bom, que é o certo, que é o mais bonito. Inclusive para as crianças, né? Você já vê que as crianças já não são aquela igual a infância não é mais como era. Tudo bem que as coisas evoluem, né? Mas é um distanciamento das emoções, né? De vivenciar a emoção. Essa é outra questão, né? A gente não sabe como lidar com as emoções. As emoções tomam conta de nós, nem não nós das emoções, é o que acontece. Então, daí os transtornos, os comportamentos impulsivos, né? Nós não somos mais as pessoas que conseguimos pensar a emoção, né? Porque seria bom pensar a emoção para, né, obter um pensamento. Eu consigo lidar com o pensamento, então eu preciso de lidar com essa emoção. No meu trabalho tem uma coisa muito bacana que eu gosto muito, a gente tem que pensar um triângulo, né? Que é o pensar, o sentir e o fazer. Tem que haver um equilíbrio. Eu tenho que sentir o que eu penso, pensar o que eu sinto, então agir, né? E nós estamos num mundo totalmente desequilibrado, né? Eu sinto e ajo, né? Percebe? É complicado. Com esse adoecimento, né, mental aí, como esse adoecimento mental afeta essas relações sociais dentro do condomínio, tanto entre condôminos e o síndico e o conselho, e como isso afeta até a própria assembleia, né? A assembleia geral ali, as reuniões do condomínio. Nós estamos aqui voltando ao tema de sempre, que é a comunicação, né? E assim, eu sei comunicar, eu penso na forma como eu comunico, isso é importante para mim, né? É importante que eu pense no que o outro vai entender do que eu falo, ou eu quero só falar, né? Porque o que a gente percebe é que o indivíduo quer se colocar e pronto, né? E não quero que você me contradiga. Eu não suporto nenhuma frustraçãozinha, não, né? Eu quero ser aceita, né, da forma como eu estou falando aqui, que eu estou sendo aqui. Então, isso já propicia, de saída já né, abertura para um tumulto, para um desencontro. Os conflitos. Sim. A pessoa que eu percebo, né, diante disso que você colocou, né, a gente indo para a Assembleia, aí a doutora Ana pode também falar com a experiência própria aí. O que acontece demais, né, em Assembleia de Condomínio é que é isso, as pessoas querem impor, né, o que acredita, fecham os ouvidos para ouvir a outra realidade, só conseguem enxergar a sua realidade, e há uma despreparação também na forma. E aí vamos falar do síndico, que ele é o líder ali da reunião, né? Assim, tá certo, e cada condomínio, a diversidade de condomínio, ele não vai conseguir controlar todo mundo e cada um vai chegar com o seu problema. Sim. E com a sua falha na comunicação. Mas o síndico em si, quando ele vai para uma reunião que a pauta já está definida, ele tem que ir muito bem preparado e com uma comunicação organizada para conseguir ter êxito em cada pauta. Então, muitas vezes o síndico ele chega totalmente despreparado, não levou um racional para construir a defesa do item de pauta que está sendo levado, e não necessariamente para defender o seu lado, não, é para expor a situação, expor o problema, expor o item em pauta, colocando vários lados para se levar para uma decisão, uma votação.
muitas vezes o negócio é tão caos, é tão uma bagunça, né, por falta assim, de uma preparação e organização do próprio síndico na forma de comunicação, né, na oratória e na condução da reunião, que o pessoal encerra a reunião e não decidiu nada. A reunião ficou lá 1, 2 Isso horas. acontece Quantas demais. vezes você vai na reunião e é um caos total. E isso, quando a gente está presente, né, quando a administradora tá, ou quando tem o corpo jurídico está lá presente, a gente acaba sendo o moderador da vez. A gente tem que agir ali como um moderador e ser essa pessoa racional e comunicativa para levar ali um racional da construção da comunicação para conseguir aprovar alguma coisa. Para as pessoas ouvirem, pelo menos, né? Pararem para ouvir, raciocinar e, em cima disso, decidir, né? Então, é essa questão ali É interessante, né? Vocês, na verdade, vocês estão interpretando para eles o que o síndico está tentando falar para eles. Ou né? até o que o condômino está tentando falar, mas ele está naquela exaltação, o cara não consegue. O cara tá puto, tá nervoso ali, o cara não consegue expressar direito, né? O que ele quer, e parece que ele quer brigar, e o pessoal vai com... Cara, vai tranquilo, explica o negócio, deixa todo mundo ouvir, aí monta o seu racional, e às vezes as pessoas também não deixam a pessoa concluir, né? Nossa, nós tivemos uma assembleia, eu e o João, né, o meu sócio, nós estivemos numa assembleia que o síndico não podia abrir a boca. Ele abria a boca, todo mundo começava a falar junto. Ele tornava a abrir a boca, todo mundo de novo falando junto com ele. Ele não conseguia falar nada. E era assim, ele tentando explicar algumas coisas de prestação de contas e tal, e tentava explicar e o pessoal falando junto, discutindo, brigando com ele, xingando, mas a coisa ficou tão exagerada, foi tão exagerado, tão demais, que teve lá, o pessoal saiu no tapa. O pessoal saiu no tapa. Que é isso? Sério. Aí, na hora que eles começaram a sair no tapa, inclusive um cara grande, né, agredindo um outro menor e mais velho, inclusive, que nós ficamos com medo que um cara grandão de jogar o outro lá embaixo, porque tinha um muro, um muro assim. Eu falei, gente, e aí quando eles começaram a brigar, sair, né, no tapa mesmo, eu falei com o João, não, agora nós vamos embora. Não dá para ficar aqui mais. Porque assim, chegou num ponto tão irracional, como que você lida com isso? Né? Passou do limite. Tanto é que nós chegamos perto do síndico e falamos com ele, você vai agora encerrar essa reunião, porque não tem mais como dialogar, não tem como mais conversar. Né? Porque é o que a Beatriz acabou de falar, todo mundo quer falar, mas não quer ouvir. Ninguém quer ouvir. E não é só isso, não. Eles levam para essas assembleias, né, toda a atenção, né, o desajuste, o adoecimento deles. Sim. E soltam lá. Né? Aproveita. Arquibancada, né? Arquibancada de estádio de futebol. Tipo uma arquibancada, é isso mesmo, mas é o que acontece. Né? As pessoas parecem que elas aproveitam daquele momento para extravasar suas paranoias. Mas é verdade, acontece isso mesmo. Né? É até importante pensar que eu até penso que um futebol existe para isso, é um lugar que você vai, uma boate, um lugar de dança, né? Esporte é muito bom, é uma coisa muito importante até para o nosso próprio equilíbrio, né? Para a gente descarregar as nossas energias também. E é saudável para o corpo também. Então, qualquer adoecimento, você vai ver que o médico vai prescrever atividade física. Pois é, eu queria voltar nisso, Beatriz. Eu te perguntei sobre os sintomas, né, do adoecimento, como é que a pessoa percebe que ela está ficando adoecida. E eu queria te perguntar, assim, porque, por exemplo, uma vez eu fiz uma entrevista com uma pessoa e ela falou que boa parte dos síndicos já estão tomando medicação. Né? Quer dizer, e a gente sabe que no Brasil, muitas pessoas se automedicam. Né? Infelizmente. Então, assim, qual a importância de perceber esses sintomas, onde procurar ajuda e o que não deve ser feito, né, até ter essa ajuda, vamos dizer assim?
Uma delas é não se automedicar, né? Não pensar que você é a pessoa que sabe de tudo e vai fazer tudo. Mas veja bem, né? Os sintomas, a pessoa pode, né, perceber quando alguma coisa não está bem. A gente sabe quando alguma coisa não está bem conosco, né? Muda, talvez, na disposição para fazer as coisas, né? Numa dor física, percebe? E, de repente, isso vai mudando, né, a forma como você realiza o seu cotidiano, né? O que eu gostava de fazer, eu já não gosto tanto, eu tenho preguiça, eu fico acomodada, eu vou evitando. Procrastinando, inclusive. Sim, né? Eu vou perdendo prazer no que eu gostava de sair com os amigos, ou de, né, ir dançar, ou de ler um livro, eu vou evitando tudo, né? Aí eu vou deitar um pouco, né? Vou ficar aqui quieta. Isso eu já tenho que observar, eu já não tô mais dona das minhas habilidades, já não funciono mais como eu funcionava e eu não tenho prazer, né? Ou então eu estou sempre correndo, colocando coisas, né? E sempre sendo pessimista. Substituindo, né? Às vezes não... porque eu também entrevistei uma síndica e ela falou que, num determinado momento, ela teve uma crise de burnout e ela substituiu o prazer dela na alimentação. Então, ela engordou muito. Exatamente. Né? Então, as pessoas mudam alguns hábitos. Mudam. Então, também. Começa a beber. Que é outro hábito que você pode... Exatamente. Beber, fumar, essas coisas assim. Então, assim, a pessoa tem que ir observando. Quem sabe, né, alguém que convive junto também ajudar, né? Conversar com a pessoa. Que é o apoio que a gente falou lá no início. Né? Exatamente. Isso também é importante, de ter essa pessoa que vai olhar para ela e falar, olha, eu estou achando que está passando dos limites do normal. Vamos procurar uma ajuda? Né? Vamos procurar um médico, né? E ver o que é, se tem que tomar um remédio, uma terapia. Isso é importante, né? Essa presença do outro. Né? Mas a pessoa tem, se ela for só ela, de começar a observar, né, que o bem-estar dela já não é mais o mesmo. A vida ficou chata, né? Ou eu só tenho pensamentos ruins, né? Tudo negativo. Eu acho que vai dar errado. E essa pessoa, ela procura já um médico especializado ou vai primeiro num clínico? Pois isso vai muito da pessoa, né? Normalmente você diria, deve ir num psiquiatra, né? Mas às vezes a pessoa vai num clínico mesmo, né? E um bom clínico geral vai saber fazer essa leitura e encaminhar essa pessoa, né, para explicar direitinho, que é uma coisa de exaustão, tem que ser muito delicado com a pessoa, né? Tem que saber conversar, porque senão a pessoa vai achar que está criando um problema psíquico para ela e não é o caso, né? Mas o médico vai orientar, um psiquiatra, o psiquiatra vai prescrever, se for o caso de uma medicação, de uma ansiedade, né, assim, patológica ou uma depressão, e o próprio burnout, né? O médico vai lá, o psiquiatra vai ver os sintomas e vai ver se é necessário prescrever e o que prescrever para esse paciente, né? E também sempre vai falar para fazer a terapia. Terapia é fundamental, né? Nesses casos, a terapia, na verdade, é fundamental na vida normal das pessoas, né? Uhum. Eu, pelo menos, penso, não é que é a minha profissão, não, né? Eu mesmo, né, fiz terapia, às vezes quando eu faço terapia, porque é importante. É um lugar onde você é só seu, entende? É um lugar onde você pode falar o que você quer, não tem nenhum juízo de valor, você está ali segura, protegida, e até começar a sentir isso, se permitir, né, esse espaço seu, né? Porque quando a gente fala, você se ouve também. Né? Exatamente. Isso que eu ia falar, você vai se escutando. Uhum. É interessante isso, né? Diante dessa diversidade, né, toda, né, o síndico, quais seriam ali umas potenciais características, tanto talvez emocionais ou técnicas, do síndico, para a pessoa ser um síndico, por exemplo, se a pessoa está preparada para ser síndico de um condomínio? A coisa mais importante, isso para ser síndico, né, para conviver com qualquer outra pessoa, é saber que existe o eu e o outro, né? Eu tenho que entender isso.
que o que me constitui, os meus valores, e o outro que também tem a sua constituição e os seus valores, né? E isso eu estou falando porque, quando eu falo que eu tenho que ter um conhecimento mínimo de mim, implica que eu vou conhecer até onde eu posso, o que eu dou conta, as minhas emoções, como é que elas são, e vou poder modulá-las, né? E também, não só para dar, mas para receber também. Eu vou ser capaz de ter os meus limites. Falar, peraí, aqui não, aqui está passando do limite, então, com jeito, né? Se for possível, né? Eu vou colocar, falo para a pessoa, olha, aqui já não dá, me desculpe, não dá, não vou fazer, né? Então, e isso é muito importante, essa discriminação. Eu não tenho que resolver o seu problema. O síndico tem que resolver o problema, né, de uma pessoa, é do prédio, né? Porque o problema de um é o de todos, né? Exatamente. E vice-versa, o de todos também é o de um. E ele tem que manter isso em mente, e da função dele, né? O papel dele não é de ser pai de todo mundo, né? O papel dele, né, é de ser um gestor, e ele precisa de ter essa consciência e essa habilidade para, né, exercer e criar um ambiente correto e bom. Porque se ele quiser entrar num outro lugar, vai confundir a própria pessoa que está buscando, né, o auxílio dele para um problema, às vezes, técnico, né? Então, ele tem que ter essa capacidade de discernimento, né? Eu não vou... Porque muitas vezes as pessoas entendem que tem que ser amiga do outro, para as coisas ficarem bem. E nem sempre, né? Pois é, né? Mas sempre começa assim, né? A gente é amiga, então eu te compreendo, você me compreende, né? Mas quando chega uma questão, né, que passa do limite da praticidade, envolve até uma questão um pouco emocional, porque eu espero que você não me decepcione, né? Eu construí um vínculo com você onde, de repente, você não vai me decepcionar e eu estou segura, tranquila ali, e você me decepciona. Aí, então, né, rompeu, né, esse lugar. Tá? E aí começam os conflitos, né? Já começou antes, na verdade, quando a pessoa, né, já não consegue perceber, fazer essa discriminação, né? Já começou, só que ela não está sabendo e ela vai colocar esse movimento. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, né? Nesse ponto, então, a gente vê o seguinte, que é até um podcast que a gente já fez aqui anteriormente, né? A gente colocando que dentro das habilidades, né, para o síndico, né? A gente fala de soft skills e hard skills, por exemplo. Mas vamos voltar lá para o síndico do condomínio. No mínimo, né, ele tem que ser, então, uma pessoa equilibrada, né, normal mentalmente, né, não ser uma pessoa desequilibrada ali, e ter essa habilidade de escutar, né, também. Ter a habilidade de escutar, de conversar, esse discernimento, né, de identificar o que está dentro da alçada dele, o que não está dentro da alçada dele, e um mínimo, às vezes, de conhecimento técnico, mas nessa parte do conhecimento técnico em si tem solução, né, Ana? Sim. Tem solução, que é, ele não precisa saber de contabilidade, ele não precisa saber da área jurídica, ele não precisa saber da área, né, de impostos. Ele tem que saber isso, né? Ele não precisa saber. Não, ele tem que saber que ele não precisa saber. Ele tem que saber, exatamente, ele tem que saber que ele não precisa ser um especialista em contabilidade, em parte jurídica, em parte de folha de pagamento, em psicológico, em administrativo. Ele tem que saber que ele não precisa ser o profissional dessa parte, mas ele tem que ser inteligente para saber que ele precisa de profissional que conheça isso para dar o apoio e tá do lado dele no condomínio. É por isso que existem as assessorias. Exatamente. Inclusive, a nossa... Vai contratar assessoria jurídica, vai contratar assessoria contábil, vai contratar assessoria administrativa, pode contratar, inclusive, condomínio, tá? Eu conheço condomínio que contratou assessoria de comunicação. Condomínios grandes que contratam assessoria em comunicação com a agência para auxiliar na comunicação interna, porque é uma empresa, você tem que fazer a comunicação interna. Isso o Márcio pode falar com bastante propriedade, né? A questão da comunicação. Que ele pode precisar fundamental. De um auxílio, uma contratação de uma psicanalista, né? de um psicólogo para tratar e ajudar nas questões internas desse relacionamento.
né? Mas é importante ele reconhecer que vai precisar disso. Né? E, antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, saber escutar, saber filtrar, né, as demandas e onde que ele vai atuar. Ele tem que saber, antes de mais nada, quais são as funções dele. É o que você está me falando aí, para não atropelar e achar que tudo é função dele. Uhum. Isso tem que estar assim, muito bem esclarecido para a pessoa, porque tem muitos de nós, a gente tem aquele pensamento que dá conta de resolver tudo, Não é? né? E vai fazendo isso, né? E vai já construindo conflitos, né? E isso é uma questão pessoal da pessoa, porque ela não consegue se frustrar nem frustrar o outro. Quer dizer, eu não consigo ouvir não, mas também não vou dizer não, né? E isso eu tenho que lidar no meu processo terapêutico para entender, né, o porquê disso em mim. Uhum. Né? Essa dificuldade de dizer, porque muita gente assim tem dificuldade de dizer não, sofre para não dizer um não. Eu tô E acaba sofrendo mais depois ainda de não ter dito e ter que ficar com um problema que não era dela no colo e não vai resolver, né? Então, saber as funções é muito importante. Tem que frisar isso. A gente tem que saber qual que é a minha função para eu saber até onde que eu posso e o que eu posso e o que eu não preciso de fazer. Aquilo que não é meu. Está me lembrando um caso de um síndico, ele até renunciou. Você também conhece, né, a pessoa. Esse síndico, um condomínio muito grande, e ele estava absorvendo, fazer tudo para o condomínio, tudo, inclusive a parte de jardim. Ele estava indo lá, metendo a mão no jardim, arrumando o jardim. E ele nos contratou o escritório. Eu falei, você não tem que fazer isso, não é seu. Você tem que contratar um jardineiro para fazer esse serviço de jardim. Ah, mas o pessoal está reclamando. Ué, mas não é papel do síndico fazer isso. O pessoal está reclamando do valor da taxa de condomínio. Né? Reclamando da taxa de condomínio, aí se contrata um jardineiro para fazer esse trabalho, oneraria, né, os condôminos, evidentemente. Se contratar o faxineiro, vai onerar, porque tem que fazer faxina. Se contratar o jardineiro, se contratar o eletricista, vai ter o encanador, a contabilidade, aí o síndico vai fazer tudo isso. É o síndico que vai fazer para reduzir a taxa de condomínio. Então, não tem cabimento uma coisa dessa. E a nossa proposta com uma inversão. Nossa, demais. De como tem que ser feita a coisa. Agora, até um pensamento pequeno interno do grupo interno dos condôminos, né, com esse pensamento, porque na verdade o pensamento inteligente ele vai ao contrário disso, né? O pensamento coletivo inteligente vai de nosso condomínio, é onde a gente mora, é o nosso patrimônio, a gente precisa de pessoas preservar ele para ele continuar valorizado e se valorizar, e a gente ter uma qualidade de vida e convívio interno. Para ter isso, eu preciso de ter o faxineiro limpando todo dia, eu preciso de ter o eletricista consertando o que estragou, eu preciso de ter uma assessoria jurídica para nos dar uma respaldo jurídico nas discussões internas, ou nos orientar no que precisa. A gente precisa de uma contabilidade, de uma administradora, fazendo a prestação de contas, fazendo a folha de pagamento dos funcionários, olhando a parte fiscal. Isso é que é o correto, né? Isso é que é uma mentalidade inteligente coletiva dentro. E quanto vai ser a taxa de condomínio? A taxa de condomínio vai ser o suficiente necessário para pagar todas as despesas do condomínio. De forma inteligente. Vai ser feito orçamento, vai ser analisado quem é o profissional. Não necessariamente o menor preço deve ser contratado, porque a gente já viu que a gente sabe que menor preço dá merda. Não é isso. Tem gente com bons preços bons? Tem, com certeza. Mas não é o menor preço. Você tem que ter qualidade na análise do profissional que você está contratando. Exatamente. Em todas as esferas. Né? E o nosso projeto, inclusive, do Síndico Nota 10, é justamente para... esses síndicos, eles precisam de acordar para essa realidade, que é a contratação de pessoas técnicas e aquele staff para estar ali ao lado dele, auxiliando no dia a dia. Então, eu lembro do Dr. Carlos falando que aqui em Belo Horizonte tem mais de 50 mil condomínios. É muita coisa.
né? Agora, quantos condomínios que estão buscando essa assessoria da forma adequada, né? Então, o que a gente está discutindo hoje aqui, que é o adoecimento, né, dos condôminos, mas principalmente dos síndicos, né, porque são eles que estão sendo aí o para-raio, né, de muitas pessoas que estão ali todos os dias dentro daquele condomínio, é justamente por ele não estar ali acompanhado de profissionais. Não está assessorado. Assessorado, exatamente, para então colocar lá os limites que ele precisa ter. E acaba se sentindo sozinho. Vai continuar se sentindo e aí sozinho. ele não vai tem adoecer. Não tem com quem conversar, não tem um profissional para quem ele conversa, ele A orienta. necessidade da assessoria psicológica, que eu não sei, deveria existir também, então. Também, é o que a gente comentou, né, no início, né? Com Interessante certeza. no desenvolvimento. Porque muitos indivíduos, assim. eles têm essa dificuldade de dizer um não, porque eles se sentem valorizados, porque o pensamento é o contrário. Se eu dizer não, se eu mostrar que eu não dou conta, né, as pessoas vão me olhar de uma forma diferente, eu vou achar que eu tenho menos valor, entende? É uma leitura, eu não desagrado você, porque eu acho que se eu agradar você, você sempre vai me ver aqui, porque eu estou resolvendo as suas questões, só que eu não enxergo assim, eu enxergo assim uma forma de eu me sentir bem, né? Quando eu digo não, eu tenho medo de receber não e também de ser percebida, né, como uma pessoa não dá conta de fazer isso, não sabe isso. Essa é uma leitura que, às vezes, uma pessoa com uma personalidade, com uma autoestima mais baixa vai fazer. Percebe? Eu nunca dou conta, nunca sei nada, né, não sou boa. É uma outra vertente. Então, ela vai desenvolver essa forma, esse comportamento de querer fazer e agradar tudo e todos, né? Porque ela vai sentir que aí ela vai ser aceita, né? Também tem isso, né? Então, seria excelente se tivesse uma assessoria, né, psicológica para esses profissionais, né? E eu não sei porquê, só para compartilhar um pensamento, toda vez que eu estou escutando aqui sobre síndico, talvez porque a palavra é masculina, né? Eu fico imaginando se existem síndicas, se é comum. Muito mais. Muitas síndicas. Eu faço um evento todo final de ano, inclusive está chegando próximo, que é o Dia do Síndico. Uhum. Né? E o Dia do Síndico a gente leva, né, para um hotel vários síndicos para comemorar o Dia do Síndico, que é todo dia 30 de novembro. Uhum. E, assim, o público gira em torno de 400 síndicos, né, e síndicas. E eu percebo lá, vendo, né, o salão, né, a doutora Ana Cristina, o Léo participa do Dia do Síndico, que é muito dividido. Né? A gente tem ali quase 50-50. Tem muitas mulheres. A gente tem muitas mulheres e fazendo um trabalho muito bem feito. Né? Nessa condição, né, de assumir o cargo de síndica. É interessante, né? Se parar para refletir, eu não tenho essa estatística na ponta da caneta ali. É interessante, depois medir na minha carteira o volume, mas é muito equilibrado. Muito. Se não 50-50 homem e mulher, tem mais mulher síndica. Provavelmente. É síndico, olhando aqui dos meus clientes aqui. Eu acho que a maioria, mais de 50% são síndicas. Mulherada está tomando conta. Agora, Beatriz, eu também não queria assim, deixar aqui esse bate-papo de te perguntar assim, o que é bom, né, tanto para a gente, ser humano, né, pessoa, indivíduo, mas o síndico, né, qual que é o equilíbrio que ele deve buscar, né, entre a sua atividade profissional, né, e a atividade pessoal? O que ele tem que incluir aí, nisso aí, para não ter um adoecimento, né, não chegar a adoecer, ou então, assim, trabalho evitar preventivo. um adoecimento de nível baixo. Ter uma vida própria, né? Todo profissional, independente, qual área que ele atue, ele tem que, antes de mais nada, lembrar que ele tem que cuidar de si, né? Antes de ser síndico, ele é, por exemplo, o João ou a Maria, né? Então, assim, ter essa vida também, assim, saudável. Né? Mas aí, o que ele tem que colocar para ter essa vida saudável, assim, no dia a dia? É só
trabalho e vida social casa? Ou O que a gente chama de lazer, né? O lazer, assim, é o que cada um identifica e ter, né, a disposição de buscar isso, né? Porque às vezes a gente acomoda, a gente tem essa tendência de acomodar e achar que é tudo dentro de casa, na televisão, no computador, né? Ficar ali, né? Com os filhos, ou com a família, ou com os cachorros, cada um tem a sua história. Né? Mas essa curiosidade pessoal e saber desenvolver isso é muito importante. Eu me explorar em outras áreas, né? Criar lazeres, o exercício físico é fundamental. Né? O cuidado com, né, o corpo ele é fundamental, né, para o nosso equilíbrio mental. Mas é claro que também, né, o visual, né, o auditivo, o audiovisual, né? As artes são importantes, música é importante, né? Só que a gente está tão fora disso, assim, eu não posso generalizar, não, porque tem muita gente que faz, pratica algum esporte, que vai para, né, o cinema, vai para aquele lugar maravilhoso que é a Filarmônica, né? Escuta aquela música maravilhosa, né? Que até acho que devia haver mais divulgação nos condomínios dessas questões. Né? Para o próprio síndico e os condôminos, né? Porque às vezes a gente fica tão fechado dentro de casa, né? Na televisão, da telinha, que aquilo vai, né? Sem a gente perceber, né? Abafando a gente, criando uma insatisfação própria, porque, né, não fazemos nada, não criamos nada novo. Né? Então, ô Márcio, sabe, pensar nessa questão pessoal, esse autoconhecimento, e para isso eu tenho que distender, ampliar, né, as minhas possibilidades, sabe? É uma dieta, comer uma comida diferente, né? Pequenas coisas, mas colocar isso como na parte, né? Não precisa nem ser da minha rotina, mas do meu de vez em quando, sabe? Né? E evitar ambientes tóxicos, né? Saber se retirar, né, de quando as coisas não estão boas. Né? E quando eu falo retirar, não é fisicamente, né? Saber assim, né? Entender que não tem que receber aquilo como uma coisa para si. Não é para mim. Eu estou aqui escutando, está acontecendo, mas não é para mim. Sabe? Eu sou a síndica, mas eu não tenho que resolver. Isso é questão pessoal, estão falando de mim, mas tudo bem, sabe? Eu tenho que saber criar essa blindagem. Né? E, para isso, via de regra, todo mundo precisa de uma psicoterapia, sabe? Né? Mas lazer, vida pessoal, ar livre, também é terapia. Né? Conversar com os outros é terapia. Né? Socializar é terapia. Bacana. Com isso a gente está. Então a gente já está quase 90 minutos aí no podcast. Né? É sensacional, tema muito importante, né? A gente ficaria aqui, mas muito tempo ainda discutindo. Né? Você que está aqui com a gente até agora, né, assistindo esse podcast, aproveite-se, inscreva-se no canal, né, ative aí as notificações para receber o comunicado dos próximos vídeos. Encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você entende que vai fazer sentido, com o síndico aí do seu prédio, com o conselho, com os condôminos. Tá? Ajuda a divulgar esse conteúdo, tenho certeza que vai ser útil para várias pessoas. Comente a sua experiência aqui nos comentários, para a gente dar sequência a essa discussão. Se tem alguma dúvida, poste a dúvida nos comentários. Quer sugerir algum tema, né, para algum outro podcast, algum outro vídeo, coloque aí nos comentários do vídeo. Tá? Agradeço a sua audiência até agora. E para finalizar, né, te fazer a última pergunta, né, alguma mensagem final. Tem alguma mensagem final que você queira deixar para os telespectadores? Ou alguma pergunta que a gente deveria ter feito e a gente não fez? Não pensei nisso, mas eu acho que a mensagem que é muito importante a gente sempre deixar assim viva, vou até usar esse termo, né? É ter esse amor próprio, entender o que é cuidar de si, o que é amar a si, né? Essa coisa de construir um sentido para a própria vida, né? Mas dentro de uma experiência pessoal,
não através de fontes midiáticas, né, de coisas externas. A gente entender que o melhor lugar para se estar é conosco, né? E isso é uma viagem muito bacana, né? Pensem sobre isso, viu? Um abraço aí para todo mundo. Aí, com essa mensagem, então, parabéns. Beatriz, obrigado. Obrigada a vocês todos. Lembrando, os nossos contatos estão na descrição do vídeo, tá? Precisando dos nossos serviços, só entrar em contato. De todos aqui, tá? Todos os contatos de todos estão na descrição do vídeo. Agradeço, mais uma vez, né, por estar acompanhando aqui o podcast e nos vemos no próximo episódio do podcast Síndico Nota 10. Tchau!